Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. E você sabe que, mesmo entre aqueles que se acham muito poderosos, quem tem medo, né? O fato é que começam a vazar os registros fotográficos da reunião de emergência que o maior ladrão da história do Brasil fez assim que ele ficou sabendo que o amiguinho do peito dele, Nicolás Maduro, estava no chilindró norte-americano. A primeira foto é essa aí, ó, com ele se manifestando todo preocupado. E esta segunda foto registra o término do encontro. Aqui vai um lembrete para você se inscrever no CL News LLC, o meu canal no YouTube. Se inscreva, ative o sininho, peça para todo mundo se inscrever. É preciso recuperar o número de inscritos, que passava de 300 mil quando a plataforma apagou meus canais em março do ano passado. Hoje, 8 de janeiro de 2026, é o Dia do Fotógrafo e o Dia Nacional da Fotografia. Os indicadores financeiros mostram leve subida do dólar e do euro, recuo da Bolsa de Valores e do Bitcoin, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. A revista Oeste informa que a ofensiva do Legislativo contra o veto integral do cachaceiro e ladrão corno descondenado ao PL da dosimetria, que promoveu uma presepada dentro do Palácio do Planalto aos gritos de "sem anistia" da jumentaiada Paulo Freireana, fomentando a polarização, essa oposição segue a todo vapor entre os congressistas. A deputada federal Carol Detoni, do PL de Santa Catarina, protocolou um requerimento pedindo a convocação de uma sessão extraordinária do Congresso Nacional para analisar imediatamente a decisão do Planalto. O pedido se baseia no artigo 57, parágrafo 6º, inciso 2 da Constituição Federal, que autoriza a convocação extraordinária do Congresso em situações de urgência ou de relevante interesse público. Para a deputada Carol Detoni, o caso se enquadra plenamente nesses critérios. No requerimento encaminhado à mesa do Congresso, a deputada catarinense sustentou que os processos relacionados aos atos de 8 de janeiro acumulam uma série de violações constitucionais. Entre eles estão a supressão do duplo grau de jurisdição, a ausência de individualização das condutas, o cerceamento do direito de defesa e o afastamento da presunção de inocência. O documento também menciona falhas em prisões, audiências de custódia e a condução de julgamentos de forma concentrada no Sindicato do Crime Organizado, o antigo STF. A deputada ainda critica a seletividade do indulto natalino editado pelo desgoverno Petralha de ocupação, que excluiu os condenados do 8 de janeiro e relembra que a história institucional do Fazendão registra diversos episódios de anistia ampla, inclusive para agentes envolvidos em crimes graves em períodos anteriores. Outro ponto central da argumentação é a natureza do veto presidencial. Para Carol Detoni, a decisão do vigarista não se apoia nos fundamentos constitucionais legítimos, como inconstitucionalidade ou afronta ao interesse público, mas em motivação política. Segundo ela, isso caracterizaria desvio de finalidade e o Congresso não pode se omitir nem aceitar passivamente a imposição de uma decisão que aprofunda a crise entre os poderes e mantém um cenário de insegurança jurídica no Fazendão. A Gazeta Brasil registra que até mesmo o bandido que atende pelo nome de Paulinho da Força, um dos arquitetos dessa picaretagem imunda, ao lado de outros dois da mesma laia, o aspirador de pó Aécio das Neves e o vampirão prestidigitador do Porto de Santos, Michel Temer, criticou o veto do cachaceiro ladrão de velhinhos e aposentados, dizendo que
ele colocou fogo na bandeira da paz. O Conselho Federal de Medicina determinou a realização de uma sindicância sobre a falta de assistência médica ao presidente Jair Highlander Bolsonaro. O CFM afirmou ter recebido denúncias formais relacionadas à garantia de assistência médica adequada ao ex-presidente, que permanece sequestrado na superintendência da Gestapo Federal em Brasília. Não demorou muito e o satânico psicopata golpista e assassino anulou a sindicância do Conselho Federal de Medicina sobre Bolsonaro e, como se não bastasse, mandou a Gestapo Federal apurar uma suposta conduta ilegal do presidente da entidade, o José Iran da Silva Galo, que agora vai ser obrigado a explicar a conduta ilegal do CFM, entre aspas, em um depoimento à Gestapo Federal. O depoimento dele, que na realidade deveria se resumir a uma única frase com as iniciais VTNC, deve ser feito no prazo de 10 dias. E em mais um emocionante capítulo da novela Quem se abaixa demais acaba mostrando a bunda, o portal Space Liberdade informa que o presidente Jair Highlander Bolsonaro pediu a autorização do satânico psicopata golpista e assassino para reduzir a pena lendo livros. Enquanto isso, meu amigo Dr. Paulo Faria compartilhou uma postagem da revista Oeste com a notícia de que a Venéria PGR recebeu um pedido de prisão do satânico psicopata golpista e assassino por causa da tortura praticada contra o presidente Jair Bolsonaro. O advogado Paulo Faria comentou com muita propriedade, abre aspas, "É assim que se faz, colegas advogados. Nada de tagzinha nas redes, postagens ou curtidinhas ou likezinhos. Denúncia criminal e pedido de prisão para torturador. E se a PGR arregar, comete o mesmo crime de tortura e prevarica." O indivíduo que atende pelo nome de Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, suspendeu hoje a inspeção no Banco Central que havia sido determinada para apurar os procedimentos adotados na liquidação extrajudicial do Banco Master, ocorrida em novembro. A decisão também encaminha o caso para análise do plenário da Pocilga em uma data ainda a ser definida, já que o tribunal está em recesso até o final do mês. De acordo com a decisão, segundo apurações da Globo News e da CNN Brasil, essa figurinha acatou um recurso do Banco Central questionando a competência dele para autorizar sozinho uma inspeção dessa dimensão. No recurso, a autarquia sustenta que uma diligência desse porte deveria ser aprovada por um órgão colegiado do tribunal e não por uma decisão individual. No Space Liberdade, a informação de que a Polícia Federal achou indícios no celular de Daniel Vorcaro de que foi ele quem teria ordenado diretamente os ataques virtuais de influenciadores para defender o Banco Master. Pelo visto, para que Dona Vivi e o marido psicopata não precisassem de desembolsar qualquer quantia dos 130 milhões de reais do contrato de lobby, né? As informações são anteriores à liquidação do Master, em 18 de novembro, segundo o Estadão. O polaco Ricardo Lewandowski, inquilino do prédio do Ministério da Justiça, entregou hoje uma carta de demissão ao atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele. Depois de se aposentar no Sindicato do Crime Organizado, o polaco assumiu a sinecura da Justiça em fevereiro de 2024. Ele encerra essa vergonhosa passagem como inquilino da Justiça e Segurança Pública em meio a um cenário de crescente pressão sobre a segurança pública no Fazendão. A demissão deve ser publicada no Diário Oficial de amanhã, 9 de janeiro. Desde o início da semana, o polaco, cheio de capivaras rondando o quintal dele, já vinha esvaziando o gabinete no Palácio da Justiça, depois de ter comunicado aos aspones, ainda em dezembro, o desejo de dar no pé.
Também no Space Liberdade, imagens explícitas da rotineira obscenidade no Fazendão, em que a bandidagem age à luz do dia para se cobrir e para se proteger. Segundo o portal, o advogado ligado ao filho do maior ladrão da história do Brasil está pedindo ao diretor-geral da Gestapo Federal, que, aliás, é cotado para substituir o polaco, que seja realizada uma investigação sobre o vazamento que atinge o filho do cachaceiro corno e ladrão de velhinhos e aposentados. Neste dia 8 de janeiro, que vive na infâmia da história do Brasil, um dia triste, é também o momento de recordar a primeira vez que eu senti uma profunda vergonha de ser brasileiro. Isso ocorreu em setembro de 1986, quando o instaurador da ordem maligna que tomou conta do Fazendão, esse indivíduo que aparece aí no vídeo, veio fazer uma visita a Washington, tendo sido recebido pelo presidente Ronald Reagan lá na Casa Branca. Por algum motivo jamais identificado ou devidamente explicado, esse exemplo de que os canalhas também envelhecem, resolveu discursar em inglês, uma língua que ele não fala. Resultado, ele tremia como vara verde, como um menino lendo a lição para a professora, enquanto Reagan olhava para ele com aquele olhar de quem sentia muita pena daquele ser totalmente desprovido de qualificação para liderar um território da importância do Brasil. Foi contundente. Para mim foi traumático tudo isso. Mas foi com ele, o marimbondo de fezes, que o sistema começou a sua ação deletéria. Depois de 21 anos de civilidade, educação, segurança, ordem e progresso, quando se podia andar na rua a qualquer hora sem perigo, o distinto público do Fazendão, que não tem povo, foi iludido por ele e pelos asseclas dele a pedir pelas diretas já, e acabou enganado pelo discurso de uma democracia que jamais existiu. Na revista Oeste, a informação de que o fluxo cambial do Fazendão em 2025 registrou um déficit de 33 bilhões 310 milhões de dólares, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Esse montante representa a segunda maior saída de dólares desde o início da série histórica, em 1982, ficando atrás apenas do valor observado em 2019, quando o saldo negativo foi de 44 bilhões 760 milhões de dólares. Apesar dessa fuga significativa de moeda estrangeira, o real apresentou valorização ao longo do ano passado, impulsionado por taxas de juros elevadas no Fazendão e pela queda do dólar na esfera internacional. Esse contexto favoreceu apostas na moeda brasileira, principalmente no mercado de derivativos. Balneário Camboriú lidera ranking de imóveis mais caros do país em 2025. O mercado imobiliário brasileiro encerrou o ano com uma valorização acima da inflação oficial, impulsionado principalmente pelo dinamismo das cidades do litoral catarinense e pela recuperação de preços em grandes capitais. Os dados do índice FIPE-ZAP, divulgados ontem, mostram que Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, se manteve no topo da lista das cidades com imóveis que detêm o metro quadrado mais caro do Brasil. E eu novamente peço licença para falar sobre a necessidade de ajuda com você. Apesar do constrangimento, eu não tenho outra saída, a não ser esta, de pedir diretamente a você que contribua com o que puder, não importa o valor, R$1, R$2, R$5, R$10, não interessa. A minha sugestão é de que você estabeleça uma rotina informal, com uma regularidade que você mesmo vai determinar. Pode ser semanalmente, pode ser a cada 10 dias, a cada 15 dias. O número de netespectadores que me acompanha, que me elogia e que compartilha o meu trabalho é bastante razoável e continua crescendo. E eu agradeço a Deus e a cada um por isso. Mas, infelizmente,
são muito poucos os que efetivamente contribuem. Por isso, por favor, faça o esforço e procure se comprometer a me enviar uma ajudinha de qualquer valor, seja semanalmente, a cada 10 dias, a cada 15 dias. O importante aqui é a regularidade, é a constância, para que eu tenha um mínimo de previsibilidade para reconstruir a minha equipe e melhorar a abrangência desse meu NetJornal. Eu agradeço a sua atenção e peço mais uma vez desculpas por essa chateação de ficar toda hora falando e pedindo ajuda. Mas a verdade é que, sem a sua colaboração, fundamental para a sobrevivência desse trabalho informativo, eu não terei como seguir adiante, mesmo porque, desde o começo, lá há 5 anos atrás, eu avisei que eu não teria como carregar esse piano sem a ajuda de todos, né? Ao que tudo indica, os iranianos estão prestes a derrubar o regime islâmico depois de décadas de tirania religiosa que acabou desfigurando uma das mais ricas civilizações do planeta. Em diferentes cidades do país, enormes protestos contra a ditadura religiosa estão ocorrendo. Estas imagens, por exemplo, são da capital, Teherã, que testemunha talvez a maior manifestação da história. Um mar de gente avança pelas ruas, enquanto alguns trepam nas estátuas com ou sem batom, sem medo de pegar 17 anos de prisão em regime fechado. Dezenas de milhares de iranianos estão incendiando tudo o que vem pela frente para derrubar o regime dos ayatolás. Enquanto isso, as mulheres, obrigadas sempre a esconder os cabelos, estão arrancando os hijabs para lutar pela liberdade, enquanto no Ocidente, inacreditavelmente, as mulheres esquerdoides e burrinhas usam os hijabs para apoiar aqueles que tiram a liberdade delas. No melhor exemplo de quem é burro pede a Deus, ou a Alá, que o mate, e ao diabo que o carregue. No portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, a informação de que a ditadura venezuelana acaba de anunciar que a partir de agora começará a libertar os presos políticos dos centros de tortura, presos políticos venezuelanos e estrangeiros, num momento histórico para a Venezuela. Ao mesmo tempo, o portal também traz a informação de que o Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução por 52 votos a 47 sobre os poderes de guerra na Venezuela, apoiando limites para impedir que Trump tome novas medidas militares na Venezuela sem a autorização do Congresso. O presidente norte-americano Donald Trump assinou uma ordem executiva para retirar os Estados Unidos de 66 organizações internacionais e deixar de participar de tratados internacionais que, a critério dele, são contrários aos interesses nacionais, incluindo aí a retirada de 31 entidades da Organização das Nações Unidas. O documento, que foi compartilhado pela Casa Branca, afirma que a medida responde ao fato de que essas instituições atuam de maneira contrária aos interesses nacionais, à segurança, à prosperidade econômica ou à soberania dos Estados Unidos, e buscam agendas globalistas que não se alinham com as prioridades de Washington. Segundo o portal Space Liberdade, que repercute uma notícia da agência Reuters, Trump também quer pagar até $100 mil por pessoa aos habitantes da Groenlândia para que eles deixem a Dinamarca e se juntem aos Estados Unidos. O presidente deseja obter o controle da ilha por ela ser fundamental para a estratégia militar norte-americana naquela região. Neste dia 8 de janeiro, em 1828, era fundado o Partido Democrata Norte-Americano. Em 1889, o empresário norte-americano Herman Hollerith obtinha a patente para a calculadora de cartão perfurado, dando origem à expressão olerite, usada no Brasil. Em 1912, era fundado o Congresso Nacional Africano, um partido político sul-africano. Em 1981, um fazendeiro relatava ter visto um objeto voador não identificado em Trans-en-Provence, naquele que seria talvez o mais completo e cuidadosamente documentado avistamento de
todos os tempos. Em 1994, o cosmonauta russo Valery Polyakov entrava na estação espacial Mir, permanecendo lá até 22 de março de 1995, em um tempo recorde de 437 dias no espaço. Em 2004, o RMS Queen Mary II, então o maior transatlântico já construído, era batizado pela neta da rainha Elizabeth II. Em 2022, ocorria o desabamento de rochas no município de Capitólio, em Minas Gerais, deixando 10 mortos e 32 feridos. E em 2023, ocorriam atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes em Brasília, organizados e executados pelos criminosos esquerdistas que fraudaram as eleições de 2022 e que planejavam incriminar o presidente verdadeiramente eleito, Jair Bolsonaro, e o grupo político dele. Mais de 1.000 manifestantes acabaram sendo presos numa tentativa bem orquestrada e bem-sucedida da quadrilha Petralha de intimidar toda a população brasileira. Esta edição do CL News está quase terminando, mas como sempre eu aproveito para agradecer a você. Lembrando que os números do Pix estão aí ao meu lado, como sempre, porque a sua ajuda constante e de qualquer valor é fundamental para a continuação desse projeto jornalístico. No canal do YouTube você pode acompanhar o Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para a Tânia F. de Gutier Santos, para o Luiz Clems, lá de Espigão do Oeste, no estado de Rondônia, José Araújo Filho, Giuseppe 2011, de Londrina, no estado do Paraná, Otávio Agostinho Baldo Vernaschi, Wellington Trautwein Bergamasco, lá de Cambará, no estado do Paraná, Montezuma de Paula Santana, Valdisson Moreira, Oswaldo Zavadniak Filho, para o meu amigo Jorge Fernandes Leão, lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Reinaldo Ferreira da Cunha e para o William da Silva Pires. E mais uma coisinha. Enquanto você vê a foto dessa garotada aí, preste bastante atenção no seguinte. A criança que aprende matemática não cresce achando que dinheiro nasce na árvore. A criança que aprende história sabe logo de cara que Che Guevara assassinava as minorias e nunca foi herói de coisa alguma. A criança que aprende português não cresce falando pronome neutro. A criança que aprende educação financeira sabe desde cedo que essa conversa de socialismo e comunismo é uma roubada, conversa para boi dormir. A criança que aprende princípios fortes e sólidos não aceita militância dentro de sala de aula. É por tudo isso que ninguém investe em educação no fazendão. O grande negócio é fabricar alienados. Até a próxima.